Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez aqui, o irmão Felisberto. Venho compartilhar a palavra com vocês. Amém. Uma palavra simples, porém muito poderosa, que da parte de Deus recebi. É uma meditação que fiz ontem, no livro de Josué, capítulo 1, e o Senhor falou coisas muito fortes sobre 5 características do servo de Deus. 5 características do servo de Deus. De quem é servo de Deus tem. Não é algo que ele deve ter, mas é algo que ele já tem como servo de Deus. E essas 5 características são muito importantes nós entendermos para que vivamos uma vida plena e eficaz de acordo à vontade de Deus. Eu vou começar aqui olhando nas minhas anotações que eu fiz durante a meditação nesse texto. Vamos meditar em alguns versículos no livro de Josué, capítulo 1. Bem, a princípio esse texto de Josué revela algo muito forte que nós precisamos entender como filhos de Deus, como servos de Deus. O texto começa em Deus motivar Josué. Deus começa a motivar o seu servo, falando que Moisés faleceu, Moisés morreu, porém o legado precisava continuar, a promessa precisava ser cumprida. E Josué lhe é dada essa responsabilidade de levar o povo no lugar, na terra prometida, no lugar que Deus tinha prometido desde Abraão, ao seu patriarca, ao seu servo Abraão. Deus prometeu isso a Abraão, Deus confirmou isso em Isaac, Deus confirmou isso em Jacó. Por isso é que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, foram os 3 patriarcas que lhes foram concedidos, foram firmadas essas promessas. Então, Josué aqui começa a ter a responsabilidade de levar o povo na terra prometida. Algo que seria algo que Moisés faria, porém, infelizmente, não foi possível isso ser cumprido com Moisés. Deus dá a responsabilidade a Josué para levar o povo à terra prometida. E nesses textos eu aprendi essas 5 características. Os versículos começam de 5 até o versículo 9, praticamente. Até o versículo 9. De 5 a 9. Então vou fazer a leitura aqui do texto. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 5 até ao versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9 e último diz assim: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia, amém. Glória a Deus. Não quero tomar muito do teu tempo,
vou diretamente começar a debruçar sobre esse pequeno tema. São 5 características do servo de Deus. 5 características que um servo de Deus deve ter de acordo, ou já tem, de acordo ao livro de Josué, capítulo 1, versículo 5 a 9. Começo na primeira característica, no versículo 5. O texto diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Isso significa que o servo de Deus é outorgado com autoridade. Porque aqui quando Deus fala a Josué, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, Deus estava dando autoridade a Josué. Deus estava outorgando autoridade na vida de Josué. E a palavra autoridade na Bíblia, ela é definida em 2 sentidos. Tem do original grego, que é exousia e dunamis. Dunamis é uma autoridade, é uma capacidade para operar milagres. É um poder dinamite, é um poder que Deus nos concede como servo de Deus para operar milagres. Uma coisa extraordinária. Você impõe as mãos e o enfermo cura. Você impõe as mãos, o cego vê. Isso é dunamis, é um poder que Deus nos deu. Quando Jesus falou, eis que vos dou poder e autoridade. Aí fala poder e autoridade. Aqui, outra palavra descrita autoridade do grego é exousia. Exousia é um poder delegado. É um poder que Deus coloca sobre nós. É como um manto. É como uma vestimenta que Deus coloca em nós. Para nós exercermos uma determinada autoridade sobre uma determinada situação. Como expulsar demônio. Expulsar demônio não é dunamis, é exousia. É um poder que Deus delegou a nós, nos deu autoridade sobre os demônios. Então, quando nós falamos ao demônio para sair em nome de Jesus, o demônio sai não porque nós temos um poder de arrancar o demônio na vida de alguém, mas é por causa do poder delegado, nós expulsamos esse demônio. Uma forma mais fácil de nós entendermos esse poder, esse exousia, é um polícia de trânsito, não é? Um agente regulador, quando ele usa a sua farda e fica no meio da estrada e levanta a sua mão para poder parar um carro, não que ele tenha na sua mão poder para parar o carro, mas o motorista respeita a farda que aquela autoridade colocou, não é? A farda representa a autoridade. Aquilo é exócia, é um poder delegado que lhe foi dado à nação angolana ou em qualquer nação, né, que seja um guarda de trânsito, um polícia. Aquela farda representa a autoridade que ele tem, lhe foi concedida pela lei do país. Então, se o motorista desobedecer, se o motorista não parar o seu carro, ele sabe que terá um problema não com aquele agente, mas terá um problema com o país, porque está aí contra a lei. Então, isso é exousia. Nos foi dado também essa autoridade. E é a mesma autoridade que Deus está dando aqui a Josué. Deus está falando, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Deus está delegando, está outorgando Josué, está colocando um manto de autoridade. Diante do povo, Josué lhe foi dado exousia para poder exercer autoridade sobre o povo. Então, o servo de Deus é alguém outorgado de autoridade. Deus te deu autoridade. Deus te fez alguém de autoridade. O servo de Deus não é alguém qualquer. Não é alguém que pede esmola. Não é alguém que faz de tudo para obter migalhas. Não. O servo de Deus é alguém de autoridade. É alguém que exerce autoridade aqui na terra, que deve exercer autoridade aqui na terra. Assim é o servo de Deus. É assim que o servo de Deus deve se ver, porque é assim que Deus nos vê. Deus nos outorgou de autoridade para nós reinarmos sobre as ações do inimigo, sobre as ações do diabo. E muito mais. Aqui o Senhor
nos outorgou de autoridade. Então, o servo de Deus é alguém outorgado de autoridade, que lhe foi concedida a autoridade para reinar sobre as ações do inimigo, sobre as astúcias do inimigo. Nos foi dada autoridade para reinar. E outro ponto é que o servo de Deus anda na presença anda sempre na presença de Deus e Deus nunca o abandona. Uau, aleluia. Porque aqui Deus fala: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. O servo de Deus é alguém que anda na presença de Deus. É alguém que vive na presença de Deus. Talvez você não esteja sentindo a presença de Deus, mas isso não importa. O sentir não é a verdade. A palavra está a dizer que Deus disse: como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Deus estava dando referência a Josué sobre como ele andou com Moisés. E essa era uma coisa que o povo admirava na vida de Moisés, porque era alguém que Deus andava com ele de uma forma tremenda. Moisés ficou 40 dias no monte e quando voltou, o rosto resplandecia. Isso o povo viu. Então Deus dá uma referência de como o nível de intimidade que ele vai ter com ele é o mesmo nível de intimidade que ele tinha com Moisés. Então Deus dá essa referência. E hoje a nossa referência é Jesus. Deus está a dizer que o mesmo nível de intimidade, assim como ele foi com Jesus, apesar de Jesus ser Deus, ele veio em forma de servo. Ele veio em forma de servo. Então, para que nós tivéssemos a referência de como é possível um homem andar com Deus. Então, Jesus é a nossa referência de como é andar com Deus. Então, Deus hoje nos dá referência de Jesus. Então, nesse texto, nesse contexto, a palavra vai dizer, nós podemos atualizar esse texto dizendo, Deus a dizer para nós que somos servos de Deus, que assim como fui com Jesus, assim serei contigo. É assim que nós devemos receber essa promessa de Deus. Ele disse: assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Uau! O servo de Deus é alguém que anda na presença de Deus. É alguém que está na presença de Deus. E é alguém que Deus nunca o abandonará. Aleluia! Talvez você se sinta abandonado, mas é um sentimento, a promessa de Deus não falha. Deus está a dizer que Ele nunca vai te abandonar. O Senhor nunca vai nos abandonar, de modo algum. Ele disse: não te deixarei. Isso não depende de nós. É a sua promessa para conosco. É a promessa de Deus. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, Deus decidiu não te deixar e não te abandonar. Aleluia. Labra shande ribrosana labracaia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele disse: assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei, aleluia, nem te desampararei. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Então, o servo de Deus é alguém outorgado com autoridade. É alguém revestido de autoridade. E anda na presença de Deus. Ele está na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Mas eu pequei, eu falhei. Não, você está na presença de Deus. Você está. Deus disse: não vai te deixar nem te abandonar. Confesse o teu pecado. E o momento em que você confessar o teu pecado, Deus te perdoa. E você continua, você não recua no nível inferior. Quando nós geralmente acreditamos, quando pecamos, voltamos para o nível inferior em que estávamos. Estávamos bem na presença de Deus e de repente voltamos. Não, você não recuou, você avança. É de glória em glória. É de glória em glória. A palavra fala que nós crescemos de glória em glória, dia após dia. Não é sobre sentir, é sobre o que a palavra do Senhor fala.
Aleluia. E a nossa fé deve estar na palavra do Senhor e não no nosso sentimento, e não nos nossos sentimentos. Não estou a sentir a presença de Deus. Não. Você pode sentir, como você pode não sentir. Isso não significa que o Senhor não está contigo. Isso não significa que Ele não é contigo. É sobre a sua promessa. É sobre a sua promessa. E Ele não falha. Aleluia. Então, você tem autoridade. Você está na presença de Deus. A presença do Senhor é contigo. E você precisa entender que Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te abandonar. Amém? O segundo ponto, ou a segunda característica do servo de Deus, é que tem que ser alguém que se esforça. Não, vamos ler primeiro o versículo. Versículo 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Uau! Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, aqui, o que é que nós entendemos aqui nesse versículo 6? Diz que o servo de Deus tem que ser alguém que se esforça, não para ele adquirir alguma coisa, mas sim para que o povo que lhe foi dado por Deus receba, viva e desfrute da plena bênção e promessas de Deus escrita na sua palavra, em nome de Jesus. O que isso significa? Que o servo de Deus precisa ser alguém esforçado, alguém que se esforce, tenha bom ânimo. E esse ânimo só é possível você buscar na presença de Deus. Mas esse esforço que Deus está falando não é para que nós trabalhemos de forma árdua e adquiramos algo para nós. Não, não é sobre nós. O esforço não é para nós, não é sobre nós, mas é para levarmos o povo que Deus nos deu, para que esse povo viva e desfrute da bênção de Deus. Quer dizer, você tem que se esforçar pelo povo que te foi dado, pela missão que Deus te orientou. Talvez você diga, mas eu não tenho um povo que Deus me deu. Não. Nós todos, filhos de Deus, temos um ministério que nos foi dado, que é o ministério da reconciliação, que é pregar o Evangelho. Então, essa missão de pregar o Evangelho é extremamente importante para nós exercermos como filho de Deus. E nós precisamos nos esforçar a pregar a palavra, a anunciar Jesus, não por causa de nós, mas por causa deles. Porque eles precisam conhecer Jesus, precisam conhecer a bondade e desfrutar da bênção de Deus. Então Deus olha para o perdido, Deus olha para aquele homem desamparado, aquela mulher desamparada, Deus olha para aquela criança desabrigada, para o órfão. E a única forma de Deus solucionar esse problema é através de nós. Nós somos o canal de bênção, nós somos esse canal que vai tirar o homem das trevas para a luz. Nós somos nós somos a voz de Deus, nós somos a boca de Deus, nós somos servos, nós somos reis e sacerdotes, nós fomos enviados como missionários para resgatar o perdido das trevas para a luz, para tirar o homem que está na escuridão para a maravilhosa luz de Cristo. Essa é a nossa missão. Por isso é que nós precisamos nos esforçar, de modo que o povo receba e desfrute da bênção de Deus. Porque Deus, a mão do Senhor está aberta para abençoar. A palavra fala em Isaías 59, Deus disse que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados, para que não possa ouvir os nossos clamores, o clamor do povo. Mas ele diz que os vossos pecados é que colocam uma separação, uma divisão entre mim e vós. Mas só que o povo não sabe que Cristo removeu a barreira do pecado. Cristo removeu a barreira do pecado.
Por eles não saberem, vivem condicionados ao pecado, porque acham que não tem mais esperança. E isso somos nós que precisamos anunciar. Nós devemos anunciar ao povo que Jesus veio, Jesus removeu a barreira do pecado, Jesus removeu o pecado, Jesus destruiu o pecado. Então agora nós temos acesso à presença de Deus, nós podemos nos achegar na presença de Deus, não mais dependendo de algum sacerdote, mas do sumo sacerdote que é Jesus, que nos deu abertura a essa graça. E a palavra fala que agora nós devemos entrar na presença de Deus com ousadia. Uau! Entrar na presença de Deus com ousadia. Não é mais como um coitado, não como um mendigo, dizendo: Pai, eu não mereço, eu sou um falho, eu sou um fraco, eu sou um sujo. Não, você precisa se colocar na humildade de Cristo. O que é humildade de Cristo? É dizer: Senhor, eu não merecia, mas Cristo morreu por mim. Agora eu tenho acesso, agora eu mereço. Pelo sangue de Jesus, eu entro na tua presença. Pela cobertura, pela justiça de Cristo, nós nos tornamos justiça de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós precisamos entender que o servo de Deus é alguém que se esforça para que o seu povo conheça Jesus. O servo de Deus ou filho de Deus é aquele que se esforça para pregar o evangelho de modo que as pessoas conheçam Jesus, não para que ele seja conhecido, mas é para levar a Cristo, é para anunciar a Cristo, é para dar conhecer, é para fazer conhecer Jesus às pessoas. Esse é o nosso esforço. Oh, quanto mais almas conhecerem Jesus, mais você fica feliz. Essa deve ser a nossa felicidade e a nossa alegria, como filhos de Deus ou como servos de Deus. Não é sobre nós, é sobre o perdido. É sobre o perdido. E muitas vezes nós lutamos púlpitos na igreja. Mas, meus irmãos, eu li uma vez o livro de Tell Osborne, um grande evangelista. Ele disse, o título do livro já é impactante. Ele disse: lá fora onde os pecadores estão. É lá fora onde os pecadores estão. Nós não precisamos lutar púlpito, não. Lá fora, o púlpito, John Wesley disse que a minha paróquia é o mundo. Uau! A minha paróquia é o mundo. E é lá fora onde os pecadores estão. Nós temos muitos altares nos táxis, nos trens, nos metrôs, nos comboios, nas ruas. Nós temos muitos altares. Temos muitos púlpitos para pregar a palavra. Temos muitos púlpitos. Não se prenda à igreja. Pregue a palavra. Pregue a palavra. E se você é pastor, é servo, ensine o povo a palavra. Ensine o povo a palavra. Porque nós muitas vezes pensamos que estamos a evangelizar quando pregamos no púlpito, no altar, na igreja. Não, aquilo não é evangelizar. Não é. Evangelizar é diferente. Amém? Então precisamos entender isso. Vamos ler o versículo 7 para avançarmos na terceira característica do servo de Deus. Né? Terceira característica do servo de Deus. Em outros países fazem assim, terceira, ok? Mas é terceira característica do servo de Deus. Versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. Aqui o versículo 7 fala da característica, da terceira característica do filho de Deus, do servo de Deus. Qual é essa característica? O servo de Deus ou filho de Deus tem que ser alguém que se esforça em meditar na palavra e busca sempre a direção de Deus. Aqui é um ponto importante. A meditação nas Escrituras é algo que deve ser como a gasolina do servo de Deus. A meditação, eu aqui introduzo também a oração, porque
fala de buscar direção da parte de Deus. O verso diz: tão somente esforça, tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, não é? Está a dizer esforçar e ter bom ânimo, para ter cuidado de viver de acordo à palavra, de não se desviar. Então tem que ser alguém que medita para buscar direção da parte de Deus. Muitas vezes nós lemos a palavra, meditamos nas escrituras, para mostrarmos que nós temos conhecimento. Não. Você precisa meditar na palavra de Deus para conhecer a Deus, para buscar a instrução divina, para saber o caminho certo, a direção certa. E muitas vezes simplesmente para contemplar a sua presença. E é ali onde nós recebemos a direção de Deus. E por meio da oração e da meditação nas escrituras, nós andamos no caminho reto, nós andamos no caminho certo. Em Salmos 23, versículo 4, Salmos 23, versículo 4, a palavra diz algo muito forte. Ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal, porque tu estás comigo. Eu, na verdade, queria ressaltar o versículo 3. Diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós somos guiados nas veredas da justiça. Deus nos guia na vereda da justiça por amor do seu próprio nome. Por amor do seu próprio nome. Amém? E Deus exaltou a sua palavra acima de todo o seu nome. Então a forma como Deus vai nos guiar é por meio da palavra. E é por meio da oração. Oração e palavra, elas devem andar juntas. Elas são irmãs, elas não se separam. Elas andam juntas. Então o servo de Deus é alguém que se esforça. O filho de Deus é alguém que se esforça para meditar na palavra e busca sempre a direção de Deus. Versículo 8, vamos ler. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado conforme tudo quanto para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Talvez o irmão diga, mas é ali onde está a dizer que nós devemos meditar. Esse é um ponto muito importante. Aqui, eu pego como a quarta característica do servo de Deus, ou filho de Deus. Alguém, ou seja, o servo de Deus, ou filho de Deus, tem que ser alguém, ou seja, é alguém que aprende a aplicar a palavra de Deus e a fé para superar as dificuldades da vida. Amém. Uau, que incrível esse texto está a nos dizer. Ele está a dizer, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não podes parar de declarar, de falar a palavra. Meditar é isso, não é? É hagá, é você falar, é você pensar. Mas pensar assim pode ser no interior ou pode ser de uma forma audível. Antes medita na lei de dia e noite para que tenhas cuidado, ok? Qual é agora esse objetivo de meditar? É para que tenha cuidado de fazer tudo o que na palavra está escrito. Por quê? Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Tem situações que nós vamos passar na vida e passamos na vida que você vai orar e você vai orar e vai orar, mas você não vai ver solução daquilo. Mas quando tu abrires a palavra, você vai encontrar a solução nas escrituras. Porque a forma mais eficaz que Deus fala conosco, Deus tem N formas de falar conosco, mas a forma particularmente e a forma mais eficaz que Deus fala é por meio da palavra, é por meio da Bíblia. Na oração, com certeza, Deus fala conosco. Mas quando a oração é acompanhada com a meditação na palavra. Porque há quem ora, mas não conhece a palavra. Então essa pessoa vai orar algo que Deus
vai pedir para Deus algo que Deus já concedeu na sua palavra. Então é importante nós entendermos isso. Então está a dizer que aqui o servo de Deus tem que ser alguém que aprende a aplicar a palavra de Deus e a fé para superar as dificuldades da vida. Porque ele diz que aqui a meditação é com foco de andar prudentemente. Aqui em outras versões diz para que você tenha sucesso, para que você seja uma pessoa de sucesso. Então, para que nós sejamos pessoas de sucesso, é meditar na palavra. A meditação na palavra nos dará o conhecimento e o entendimento para sairmos de qualquer situação adversa que nós estivermos. Então, nós precisamos aprender a aplicar a palavra de Deus por meio da fé, que é crer na palavra, naquilo que Deus falou, que é o certo, e aplicar isso para sairmos da situação em que nós estamos. Seja uma situação de dívida, seja uma situação de doença, seja uma situação que talvez eu não consiga aqui mencionar, mas tudo está na sua palavra. Se for uma situação de doença, você precisa saber que a palavra diz que Jesus já levou as nossas enfermidades. Jesus levou as nossas enfermidades, então você não precisa sofrer. Você não precisa pensar que essa doença foi algo que Deus te deu, por um castigo que você, por um pecado que você cometeu e agora Deus está te castigando. Não, esqueça isso. Jesus foi o que recebeu o nosso castigo. Ele disse, o castigo que nos traz a paz, em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, nós fomos curados. Então, nós, servos de Deus, precisamos aprender a aplicar a palavra na nossa vida para sairmos de uma situação adversa, para sairmos de doença, para sairmos da pobreza, para sairmos da dívida, para sairmos de qualquer situação. Precisamos aprender a aplicar a palavra de Deus. Tem muitas coisas na minha vida que eu preciso aprender a aplicar para sair da situação em que eu pretendo sair, eu me encontro para alcançar um outro nível. E eu sei que essa ponte se chama entender a palavra e aplicar. Buscar o conhecimento da palavra e aplicar. Só assim eu vou crescer. Só assim vamos sair de um nível para o outro. Então, o filho de Deus, o servo de Deus, não é aquele que lamenta. Você não pode ser um lamentador, procurar sempre desculpas. Não. Aprenda a aplicar a palavra para sair da situação em que você está. Aprenda a aplicar a palavra. E uma das coisas que nós precisamos aprender, meus irmãos, a fazer é a profetizar, a declarar a palavra de Deus. Você precisa declarar a palavra de Deus, as promessas de Deus na sua vida. Talvez você se encontre numa situação de dívida, numa situação de doença. Você deve dizer, eu sou curado. Jesus já levou as minhas enfermidades. Jesus levou toda a minha dor. Eu não preciso carregar mais essa doença. Eu sou saudável porque eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida eterna. Eu não sou pobre, porque Jesus Cristo se fez pobre para que eu fosse rico. O Senhor me abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu estou assentado com Cristo, acima de todo principado, acima de toda potestade e acima de todo nome que se nomeia, seja doença, seja pobreza. Eu reino sobre todas essas coisas em nome de Jesus. Porque a palavra fala que aqueles que são de Cristo reinam. Nós reinamos com Cristo. Nós reinamos com Cristo. Nós reinamos com Cristo, meus amados. E precisamos aprender a exercer esse domínio, aprender a reinar, aprender a exercer essa autoridade na palavra. Para terminarmos, a última característica que um servo de Deus tem que ter, versículo 9, diz assim: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. A palavra aqui está a dizer de uma forma muito simples e sintética, de uma forma clara e objetiva.
O servo de Deus ou filho de Deus não pode ser alguém medroso. Você não precisa ter medo de nada. Você não precisa ter medo de nada. Nem medo de alguém. Por quê? Porque o texto é claro. O texto é claro. Ele disse: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então você não precisa ser alguém, não precisa ter medo de nada, nem de ninguém. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é conosco. Então, se Ele é conosco, o Deus que criou os céus e a terra, aquele que reina sobre as nações, aquele que é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu lembro-me uma vez quando eu pregava o evangelho na rádio, enquanto estava na faculdade no Soio, em 2015. Isso foi em 2015. Eu tinha que sair às 3 horas da manhã, porque o programa começava às 5. E eu acordava mais ou menos 2h30, preparava-me e saía de casa às 3 horas da manhã. Era uma província, e da rádio, da casa, do lar dos estudantes onde eu estava, até a rádio era muito distante, era mesmo distante. Era necessário um táxi, mas porém antes de chegar, antes de sair, antes de você chegar à paragem, eu tinha que caminhar por aí 1 quilômetro, 2 quilômetros, assim, uns 2 quilômetros da minha casa até a paragem. E não tinha eletricidade, não tinha energia, era tudo escuro. Eu caminhava, tudo escuro, e é no norte. Nós conhecemos aqui em Angola que há muita bruxaria e tudo mais. E eu lembro uma vez que eu caminhava, saía, como sempre, do lar dos estudantes, e começava a caminhar, entrava numa estrada, numa via, assim, de 2 quilômetros. Você estava 2 quilômetros, eu acho que eram uns 5 quilômetros, porque era muito distante mesmo, do lar dos estudantes até a estrada principal, uns 2 ou 3 quilômetros. Bem, não sei como mencionar aqui agora, mas era muito distante. Caminhavas aí por aí a caminhada dava uns 20 minutos a pé, não é? 20 a 15 minutos a pé, se você andasse muito mais rápido. Então é por aí, é nesse sentido. Então eu caminhava na rua toda escura, e eu lembro-me que eu, tipo assim, de longe eu via uma lâmpada acesa, e nessa lâmpada que estava lá ao longe acesa, e passou, foi incrível aquela situação. Passou uma bruxa a voar com vassoura, assim, tipo, à minha frente. Porque ela ofuscou aquela lâmpada. Ela ofuscou aquela lâmpada. Não sei se ela passou de uma forma rápida. Estava a voar, parece que tinha uma vassoura. Passou. E a rua estava toda escura. Só tinha aquela lâmpada no final. E estava toda escura. E eu comecei a sentir um arrepio. Eu comecei a sentir um arrepio em mim. Porém eu falava, eu lembrei-me do Salmos 23, eu dizia, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria mal algum. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Eu caminhei, eu comecei a caminhar, comecei a andar, e foi assim muitos dias, muitas vezes. Andava na escuridão, eu sabia que o Senhor era comigo. Eu chegava na paragem e era difícil o táxi, mas eu sempre encontrava um táxi que me levava à rádio, e aí pregava, fazíamos o programa na rádio, pregávamos o evangelho, e era uma bênção. Então o Senhor é conosco, nós não precisamos ter medo de nada, nem de ninguém, porque nós somos autoridade. Nós somos aqueles que dão medo aos bruxos. Nós somos aqueles que atormentam a vida do inimigo. Sabe, o feiticeiro tem medo do cristão. Você precisa entender que o bruxo deve ter medo. Ele tem medo do cristão. Então nós somos autoridade. Nós somos autoridade e não precisamos ter medo de nada nem de ninguém. Amém? Então, meu amado irmão, são essas 5 características do servo de Deus. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Viva
a plenitude da palavra de Deus. Viva a plenitude da palavra de Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.